Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando nos aproximamos dos dias das festas, nós vamos à escola onde estão os nossos filhos e vamos explicar e damos uma carta de justificação para não atenderem a escola durante os períodos de festa, ou nós falamos com os nossos patrões e pessoas com quem trabalhamos e dizemos a eles que vamos observar a festa durante esses dias à frente. O que acontece é que algumas vezes as pessoas dizem, mas as nossas festas, como as pessoas dizem, as pessoas do mundo dizem a nós, as nossas festas, como por exemplo o domingo de Páscoa ou o dia de Natal, são todas à volta de Cristo, são centradas à volta de Cristo. E por isso, qual é o valor de você guardar essas festas judaicas do Antigo Testamento? Porque, ao fim de contas, a lei foi posta na cruz, foi abolida, e você não precisa mais de guardar isso. Como é que você explica isso? Como é que você defende a sua fé? Ou, talvez ainda mais especificamente, você entende o propósito de você observar e guardar as festas e dias santos de Deus? Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero relembrar-vos, recordar-lhes, dar uma vez mais de memória, ou repetir, ou relembrar, como disse, o significado desta esperança que temos, que é representada, é simbolizada pelos dias santos de Deus e pelas festas de Deus. Algumas pessoas podem perguntar também, podem as festas de Deus distrair você do Evangelho de Cristo? Como é que você responde a isso? Ou de outra maneira, pode ser que Cristo esteja contra Deus? Porque não estão, não é? Mas quando as pessoas dizem, olha, as festas de Deus estão a distrair você do Evangelho de Cristo, é como se os dois fossem opostos. O que não são. Vejam aqui em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. Em que Jesus Cristo diz aqui, quando ele a falar, estava ele aqui a falar, e no versículo 30 diz, eu, isto é Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo disse que Ele e o Pai são um. Ora, se são um, de certeza não é porque são uma única pessoa ou um único ser, porque são dois seres. Um é o Pai e outro é o Filho. São dois seres. Mas quando diz é um, não quer dizer que seja um em quantidade de seres, mas é um em unidade de pensamento, em objetivo, em meta, em maneira de viver, em amor, em carinho, em caráter, em propósito. São um. Deus é um. O Pai e eu somos um, disse Jesus Cristo. Não quer dizer que é uma pessoa. Tal como diz que o homem se deve casar com a mulher e os dois serão uma carne. Ora, está claro. São duas pessoas, são duas carnes. Então como é que é uma carne? Tem que ter um propósito unido, trabalharem juntos como um. O Pai e Jesus Cristo ao seu lado direito são um. Mas está claro, são dois seres. Mas ambos são um. Um Deus. Por quê? Porque
têm o mesmo propósito, têm o mesmo goal, são da mesma forma, são do mesmo género, são do mesmo género de Deus, qualidade de Deus. E Deus é um. E ambos trabalham em completa harmonia, como se fossem um. Trabalham completamente juntos, como um, em unidade. Ser um em unidade, que ao fim de contas é o que diz em João capítulo 10, João capítulo 17, em João capítulo 17, é o que diz aí. Diz assim, no versículo 21, deixa começar no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas rogo também para aqueles que vierem a crer em mim, isto é, Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, do Evangelho que nós estamos a pregar. Está a orar por nós, Jesus Cristo, e está a dizer, a fim de que todos sejam um. Isto é, você e eu, como cristãos, verdadeiros cristãos a seguir a Cristo, sejamos um. Não é que somos uma pessoa, mas somos um. Como é isso possível? É o que está a explicar. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um. Como nós o somos um. O Pai e o Filho são um. Deus é um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Na unidade. Trabalharmos como um, na unidade, unidos. Queridos irmãos, por isso, o Pai e o Filho não têm objetivos diferentes. E por isso as festas de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo não têm objetivos diferentes. Ambos apontam para a mesma meta, para o mesmo golo, para o mesmo resultado, que é o plano de salvação de Deus. O problema, queridos irmãos, é que Satanás perverteu, torceu, faz confusão acerca do Evangelho de Cristo. Porque, ao fim de contas, Satanás é como um anjo de luz. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13 a 14. Por que razão... versículo 13 a 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E por isso ele transforma o Evangelho de Cristo de uma maneira que parece que está oposta ou oposto aos mandamentos de Deus e às festas de Deus e ao que é de Deus. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler em versículo 6 a 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. O Evangelho de Cristo é outro Evangelho, mas também é o Evangelho de Cristo, não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isto é o que está a passar, irmãos. Estão a perverter o Evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, perdão, que vá além do que vos temos pregado, essa pessoa seja anátema. Queridos irmãos, qual é o evangelho de Cristo? Qual é o evangelho que Jesus Cristo pregou? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 43. Lucas capítulo 4. Versículo 43. Diz assim: ora, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie, isto é Jesus Cristo a falar de novo, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. A boa nova de Jesus Cristo, de que Ele é o Rei, de que Ele é quem é a boa nova que Ele enviou, que Ele pregou, que é a boa nova do evangelho do reino de Deus. E por isso ele diz, é necessário que eu anuncie isto, e também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Para isso é que fui enviado. E quando é que ele pregou isso? Quando é que ele pregou isso? Vejam no versículo 16. Vejam no versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ia, observava, guardava os sábados, de pôr do sol ao pôr do sol. E levantou-se para ler. Queridos irmãos, Jesus Cristo pregou o evangelho do reino de Deus, que não é nada mais, nada menos que o governo de Deus para vir governar na terra. Que é o governo de Deus para vir governar na terra. Por isso, os judeus usaram isso como uma acusação contra ele. E usaram isso perante os romanos. Sim, a acusação contra Cristo é que ele estava a falar blasfémia, que ele dizia que era Deus, que era o Filho de Deus, mas para os romanos isso não tinha valor. Para os romanos o que tinha valor é uma acusação a dizer que Jesus Cristo era o rei dos judeus e assim estava a contradizer ou contrariar o César. Era percebida então como uma insurreição contra César. E por isso é que ele teve escrito na cruz, onde foi Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi essa acusação que puseram a ele, que os romanos aceitaram como acusação, que era uma insurreição contra o governante daquela era, que era César. E, ao fim de contas, Jesus Cristo, lembrem-se, está a pregar o reino de Deus. E eles estavam a dizer, olha, Jesus Cristo vai ser esse rei. Que sim, é correto. Mas ele, na sua primeira vinda, não veio para estabelecer o reino de Deus. Isso era uma pregação para a sua segunda vinda. Hoje, queridos irmãos, a maioria dos cristãos, o cristianismo tradicional, está a pregar o evangelho acerca da pessoa de Jesus. E não estão a pregar acerca do governo que essa pessoa, que esse ser vai estabelecer debaixo do Pai na terra, que é o reino de Deus.
governar a terra. O cristianismo tradicional hoje em dia, queridos irmãos, adora a Cristo, mas não praticam o que ele disse para as pessoas praticarem. O cristianismo tradicional hoje em dia, queridos irmãos, adoram a Cristo. Dizem a Ele, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Mas não praticam o que Jesus Cristo disse para as pessoas praticarem. E por isso estão a confundir a graça com a lei. E por isso estão a dizer que a lei foi abolida. Porque agora é só para se ter graça de Jesus. A graça. Vejam aqui em Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todas as pessoas que estão a adorar a Cristo dizer Senhor Jesus, Senhor Jesus, entrarão no reino dos céus, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, isto é as leis de Deus, isto é os dias santos de Deus, as festas de Deus, a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, Senhor, porventura não profetizei em teu nome, porventura não fiz milagres em teu nome, porventura não expeli demónios em teu nome. Então Jesus Cristo, versículo 23, lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que de vós praticais a iniquidade. Isto é, os que vocês estão a quebrar a lei de Deus. Podem chamar Jesus, Jesus, oh Jesus. Se não praticam a verdade de Deus. Jesus Cristo disse a essas pessoas, está aqui escrito, sai daqui. Vai-te. Por isso, o cristianismo tradicional hoje em dia tem dois erros aqui. Primeiro, estão a pôr uma ênfase, estão a pôr uma atenção no mensageiro e não na mensagem. O mensageiro, que é Cristo, estão a pôr uma ênfase em Cristo, mas não estão a pôr na mensagem que Cristo nos deu, que é a boa nova do reino de Deus, que é o evangelho do reino de Deus. Porque boa nova quer dizer evangelho, o evangelho quer dizer boa nova. Segundo, erro vital, é que estão a anular, a abolir a lei de Deus. Mas na realidade, o que estão a abolir é o quarto mandamento. O sábado, ou aliás, os sábados, o sábado semanal e os sábados anuais, que são os dias santos de Deus, que são as festas de Deus. Porquê? Porque os sábados são sombras de coisas por vir. Porque os sábados são sombras de coisas que estão para vir. Quais coisas? A boa nova do reino de Deus, que vai vir para a terra, que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Esse reino de Deus vai ser governado pelo Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, e pelos santos ressuscitados, como reis debaixo do Rei dos Reis. Por isso é que as pessoas
no cristianismo tradicional, debaixo da inspiração de Satanás, não querem que as pessoas se lembrem do sábado semanal e dos sábados anuais, porque esses apontam para o reino de Deus, para a boa nova do plano de salvação de Deus. Apontam para como Deus vai intervir e vai salvar este mundo. Queridos irmãos, vocês olham para as notícias, para as manchetes hoje em dia, as coisas estão a piorar rapidamente. Isto vai explodir, irmãos. Vai explodir. Vai ser terrível. Mas a boa nova é que Jesus Cristo virá para salvar este mundo. Porque senão seria o fim do mundo. Jesus Cristo virá para salvar o mundo e há uma esperança para os nossos netos e netinhos e netinhas e bisnetos que ainda não nasceram, talvez. Queridos irmãos, esta é a boa nova do mundo da manhã. Esta é a boa nova, ou digamos, o Evangelho do reino de Deus na terra, que é o mundo da manhã. Vejam comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vejamos simplesmente versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se as pessoas não entendem este evangelho, esta boa nova do reino de Deus que nós estamos a pregar, porque não pregamos nada diferente do que Jesus Cristo pregou, isso é a nossa obra, é o nosso evangelho, é o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, é a boa nova do reino de Deus. Mas as pessoas não entendem, porque está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto. Está encoberto para as pessoas que estão no caminho do pecado. Mas um dia Deus os acordará e os ajudará a ver. Por quê? Porque está encoberto, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século põe um véu para não ver, não entender, não compreender. A boa nova do reino de Deus. E as pessoas não entendem. Por quê? Para que neles não lhes resplandeça a luz da boa nova, da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. O que é esse Evangelho da glória de Cristo? Sim, que é a imagem de Deus. É que Cristo vive em nós. Eles, o Pai e o Filho, vivem em nós através do poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a luz que vem para nós. Por isso diz, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Significado duplo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, perante Cristo. Cristo vivendo em nós. E o Pai também vive em nós. Queridos irmãos, infelizmente,
Vivemos num tempo do fim, que vai haver muitos enganos, muitas decepções, muitos enganos, muitas mentiras, muitas aldrabices, com sinais e apresentações e vídeos a darem mentiras, dizer, olha, estes sinais nos céus e isto, e representa isto, X, aquilo, aquilo outro. Porque é o tempo do fim, dizem. Sim, é verdade, é tempo do fim. O problema é que as pessoas não amam a verdade. Não se agarram à verdade. E estão a ser enganadas por estes sinais. Queridos irmãos, os dias santos de Deus são sombras de coisas por vir. Coisas sólidas, coisas encorajadoras, esperança para a humanidade. O plano dos dias santos de Deus é a promessa de esperança para a humanidade. Peçam este guia de estudo bíblico do nosso site português.ucg.org português.ucg.org. Peçam este guia de estudo do nosso site, onde diz a boa nova. Saiba mais. Selecione depois esse menuzinho, onde diz a boa nova, ou onde diz guias de estudos bíblicos. Então vai encontrar este guia de estudo e outros que nós enviamos a você gratuitamente, para você os usar para estudar a Bíblia com a ajuda destes guias de estudo que foi escrita por pastores e servos da Igreja de Deus. Para servir a você, para pregar e dar a você a única esperança do mundo da manhã, que é o Evangelho do Reino de Deus. Entendemos isto? Entendemos que os dias santos de Deus são sombras de coisas a vir, são sombras do plano de salvação de Deus que se vai desenrolar brevemente. São sombras do maravilhoso mundo da amanhã que virá brevemente, porque Jesus Cristo virá para salvar este mundo. Queridos irmãos, não percam esperança. Cristo voltará e vai trazer paz ao mundo. Por isso, os dias santos de Deus não nos distraem do Evangelho. Mas os dias santos de Deus nos relembram o Evangelho. Nos recordam do Evangelho. Nos fazem lembrar anualmente a boa nova do vindouro reino de Deus. Que é o governo de Deus a governar na terra para nos trazer paz, finalmente. Finalmente. Não vai ser este governo que nós vamos a eleições para governar para este líder, ou aquele líder, ou outro líder, porque nenhum deles vão trazer paz a este mundo. Só Jesus Cristo é que vai trazer paz a este mundo. Amém. Isso é a verdade. Queridos irmãos, o que se passa é o seguinte. É como que você, às vezes, não sei se já aconteceu alguma vez, você foi ver um filme, mas chega atrasado. E por isso o filme já começou, já está, digamos assim, a rolar por meia hora ou coisa assim. Você só vem e só começa a ver a segunda parte, ou a parte final do filme. E depois você não entende o que se passa. Por quê? Porque você só está a ver a parte final do fim. Quando você vive hoje em dia e nasce e vive, você só está a ver uma parte final da história humana. Há uma história que aconteceu há muitos anos atrás.
mas que está descrita aqui na Bíblia. E precisamos de entender isso para começarmos a poder entender o que está planejado. Porque o reino de Deus foi planejado desde o início. Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 1, versículo 1 a 3. João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. É como, por exemplo, dizer: eu estou com a minha esposa e ambos somos seres humanos. O Verbo e Deus eram da forma, do género de Deus. Desse tipo de seres, Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. No princípio estava o Verbo com Deus. E todas as coisas, tudo, seres humanos, tudo, animais, tudo, os planetas, o universo, tudo, os anjos, os arcanjos, seja lá quem mais, todos os poderes, toda a autoridade, tudo foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Por isso o Verbo não era um anjo. Porque criou tudo debaixo da instrução do Pai, do Altíssimo. E a vida estava nele. Ele tinha a vida eterna. Queridos irmãos, o Verbo, aquele que mais tarde agora veio a ser conhecido como Jesus Cristo, estava com Deus, o que mais tarde veio a ser conhecido como o Pai. Por isso temos Deus, o Altíssimo, o Pai, e o Verbo que era da forma de Deus, que veio a ser o Filho de Deus, a quem hoje chamamos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso temos o Pai e Jesus Cristo. Dois seres. Não é um, são dois. E estes dois seres existiam no início, no princípio. E então eles, imaginem, conversaram e planejaram este plano de criação e de criar filhos e filhas de Deus. E por isso podiam ter pensado assim: olha como seria belo compartilhar a nossa glória com outros seres que seriam nossos filhos, que pudessem participar na felicidade e na alegria e na vida eterna, sem dor, eternamente. Que tivessem o mesmo amor e carinho que nós temos para com outros, para que fossem como nós, do mesmo género, digamos assim, no mesmo DNA espiritual. Que fossem como nós, isto é, que fizessem o que é certo, o que é justo, o que é correto, de sua própria vontade livre.
com o mesmo caráter santo e justo que nós temos. Então pensaram, como é que podemos fazer isto? Para criar seres que tivessem e fizessem as coisas corretas de arbítrio livre, tinha que dar a essas pessoas arbítrio livre. E, como você sabe, se você tem filhos e filhas, embora você ensine aos seus filhos e filhas, sabe que um dia ou mais tarde vão fazer alguma coisa errada. Mas você tem esperança que depois aprendem disso, por essa lição dura de experiência, e que depois se arrependam e façam o que é correto. E por isso, o Verbo e Deus, o Altíssimo, isto é, o Filho e o Pai, agora, Filho e Pai, pensaram, vamos ter que fazer isto, mas como é que podemos fazer para essas pessoas, quando fizerem coisas erradas, porque têm arbítrio livre, poderem ser perdoadas, porque o resultado de pecar é a morte. Isto é a lei de Deus, imutável, a morte. A lei de Deus não muda. Ora, se a lei de Deus pudesse mudar, por que não mudavam antes de Cristo sofrer? Está claro. Por isso, a lei é imutável. E por isso, esse plano necessitava que um deles desse a sua vida, e que esse que daria a sua vida seria o que faria a criação debaixo da autorização do outro, para que a sua vida dada tinha o valor superior à vida de todos os criados, porque era o Criador, debaixo da autoridade do Supremo. E assim, Jesus Cristo, ou o Verbo, que agora é conhecido como Jesus Cristo, se submeteu voluntariamente a fazer isso antes da criação do mundo. E por isso, antes da fundação do mundo, aquele ser do género de Deus decidiu submeter-se ao outro, ao Deus. E esse ser do género de Deus que se submeteu, é escrito aqui na Bíblia como o Verbo. Aquele que atuou, que interactuou com o homem, com os israelitas, aquele que sofreu pela humanidade, aquele que criou debaixo da autorização do Altíssimo, fazendo sempre a vontade do Altíssimo, porque ao fim de contas ambos são criadores, mas um foi o agente que criou, foi o Verbo. E por isso lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do mar, do Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está aqui a falar de um assunto, mas entre esse assunto depois diz aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ele tinha feito essa decisão antes da criação. Porque quando decidiram andar para a frente com este plano, a morte do Cordeiro tinha sido decidida. O Cordeiro
que nesse momento era o Verbo, se submeteu ao Altíssimo, de vontade livre, de fazer isto. E assim eles planejaram o planeta Terra, a distância da Terra, o tamanho da Terra, firmou a Terra na sua órbita, entre os outros planetas, e as estrelas, e o Sol, e isso tudo. Firmou isso bem. Porquê? Para a temperatura estar correta, para ter o correto ajustamento da Terra, estar assim inclinada a um certo número de graus, isso tudo, para ter as temperaturas corretas, a rotação da Terra para ser exata, a rotação da Lua também, para que depois afetaria as marés, e tudo em harmonia, tudo numa harmonia perfeita. Planejaram isto tudo. Planejaram o equilíbrio biológico entre as plantas, as árvores e os animais. Planejaram os diferentes animais. Desenharam os diferentes animais. Desenhos fantásticos de animais, com milagres que vemos quando certos animais precisam de outros animais para poderem sobreviver, e como está tudo tão bem encaixadinho, vê-se que a inteligência e a sabedoria do Criador, debaixo da guia do Pai, que os dois trabalham em harmonia conjunto para fazer isto. Por exemplo, como alguns pássaros voam em grandes grupos, continuamente virando-se e mudando nestes grupos, e nunca têm um desastre, chocar um contra o outro. Coisa fantástica. Cálculos científicos. Imagine se você estivesse a guiar um avião com outros aviões assim, a viar, e um depois de si virar para a direita, e todos viram assim, sem estar tudo planejadinho. Mas esses pássaros fazem isso perfeitamente, sem haver um único acidente. Planejaram isso tudo. Planejaram o corpo humano. O corpo humano que está tão maravilhosamente bem feito, bem equilibrado. E quando nós não fazemos certas coisas corretas, depois, ao fim de muitos anos, começamos a sentir os frutos dessas coisas que fizemos, das más comidas que comemos e sei lá que mais. Eles planejaram o mundo físico. Sim, tinha que ser físico, para que esses erros dos seres humanos pudessem ser corrigidos, para um dia, quando tiverem corpos espirituais, não trazerem essas coisas, esses erros físicos. E visto que o plano era tão grande, tão gigantesco, que iria ser um plano que teria milhões e bilhões de filhos de Deus e filhas de Deus, quando chegasse à sua conclusão. Por isso, criaram bilhões e bilhões de serventes espirituais para os ajudarem neste desenvolvimento e na execução e na realização deste plano. Esses serventes espirituais, chamamos-lhes os anjos. E depois, entre esses anjos, há líderes de anjos, chefes de anjos, há vários grupos e anjos e vários chefes, etc. É a maneira que a coisa está organizada. Mas lembrem-se que este plano de salvação necessitava o grande sacrifício daquele ser Deus que faria a criação debaixo do Altíssimo, que se tinha submetido voluntariamente a dar a sua vida, como lemos em Filipenses 2, versículos 6 a 8. E esse ser Deus, que é conhecido aqui em João capítulo 1 como Verbo,
se encarnou, se fez carne, como lê no versículo 14 de João 1. E como em Mateus 1 diz que é Emmanuel, que é Deus conosco. Então esse ser, uma vez que foi gerado através do poder que procedeu do Pai, o poder do Espírito Santo que procedeu do Pai, foi gerado no ventre de Maria. Esse verbo que se esvaziou, se humilhou e que veio a estar dentro do ventre de Maria. Esse ser veio a ser conhecido hoje em dia como o Filho do Homem e também como o Filho de Deus. Ele era Deus na carne, mas por se tinha esvaziado do seu poder. Faz-te conta, por exemplo, que o meu casaco era o poder. Então se esvaziou do seu poder e fez-se um ser humano. E quando foi ressuscitado, a glória dele foi-lhe dada e esse poder foi dado de novo. E assim voltou à glória que tinha inicialmente. Mas enquanto foi um ser humano, não tinha esse poder de Deus. Não podia fazer nada, tinha que orar e pedir ao Pai. Mas ele era o mesmo ser, era a mesma pessoa, o mesmo ser que tinha vivido eternamente, como o Verbo, que depois se esvaziou e se fez carne, e que depois de morrer, estar morto por 3 dias e 3 noites, foi ressuscitado pelo Pai, porque o Pai estava no céu, e o Pai então o ressuscitou, porque estava a dormir fisicamente. A primeira morte é representada na Bíblia como dormir. E foi ressuscitado. O espírito dele, o espírito do homem no homem, tinha temporariamente sido entregue ao Pai, guardado por 3 dias e 3 noites, foi reposto dentro de um corpo transformado, ressuscitado, agora um corpo espiritual, e ele então voltou a ser aquele ser que está ao lado do Pai, que agora é o Filho do Homem, e o Altíssimo é agora o Pai. E agora são parte de uma família, e essa família vai crescer quando nós formos ressuscitados. E isso é representado pelo plano de salvação de Deus, que são os dias santos de Deus. E isso, quando isso acontecer, vai acontecer durante a 7ª trombeta. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. O mistério de Deus vai ser revelado, que é os homens, finalmente, vão ser realmente e verdadeiramente filhos de Deus. Ressuscitados, filhos de Deus. Os santos hoje em dia são filhos de Deus, mas simplesmente ainda não nasceram de novo. Ainda estão a viver em carne e sangue. Ainda estão sujeitos a fraquezas. Ainda têm que vencer até ao fim. Uma vez que cheguem ao fim, por exemplo, da sua vida, depois estão a dormir, à espera da ressurreição. O espírito do homem no homem deles está guardado à espera do dia da ressurreição, e no dia da ressurreição recebem um corpo novo. O espírito é posto dentro desse corpo novo. E então é como se fosse uma gravação que é posto dentro de uma máquina, e então isso começa a funcionar exatamente em tipo de analogia que eu estou a explicar. E então torna-se aquela pessoa de novo, com corpo novo, saudável, espiritual, eterno. Mas que beleza, este plano de salvação.
Vejam aqui em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 9 e 10. Diz assim: que nos salvou e nos chamou, nós somos chamados com santa convocação. Nos chamou, Deus nos chamou para esta obra, para esta responsabilidade de sermos filhos e filhas de Deus. Não segundo as nossas obras, não é porque sejamos grandes pessoas, não. Mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus escolhe esta pessoa agora, esta pessoa depois, e a outra será depois. E os outros serão depois. Cada um no seu tempo. Mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Antes do começo do tempo. Este plano foi planejado pelo Pai e pelo Verbo antes da fundação do mundo. Antes de existir tempo. O que quer dizer antes de existir tempo? É porque o tempo, da maneira que nós medimos hoje em dia, que é as horas, minutos, segundos, o nosso relógio, é controlado pelos movimentos do Sol e por isso temos o dia, a noite, 24 horas, e isso tudo dividirmos, e temos o relógio, e isso tudo é muito exato. Por isso, este tempo que é controlado pelas horas, que é o movimento do Sol e da Lua, não existia antes da criação do Sol e da Lua e disso tudo. E por isso, Cristo foi, digamos assim, imolado. Já tinha sido planejado para ele sofrer antes da criação dos tempos. Porque, isto é, antes da criação do Sol e da Lua e desse, que quer dizer que o tempo só começou a ser medido ou calculado como nós calculamos hoje em dia, quando começou a rotação da Terra à volta do seu próprio eixo e o movimento da rotação à volta do Sol e isso tudo. Foi assim que começou. Queridos irmãos, os dias santos de Deus não nos distraem do Evangelho, da Boa Nova. Porque, ao fim de contas, os dias santos de Deus são sombras do que é por vir. Isto tudo foi planejado bilhões de anos atrás. E Deus tem o poder e a capacidade de decidir o que vai acontecer e fazer com que isso aconteça. Porque Ele é tudo poderoso. Ele é todo poderoso. E por isso Ele, o Pai e o Filho, trabalhando juntamente em completa harmonia, porque não há competição entre eles, porque diz, o Pai e eu somos um, não há competição. Eles decidiram fazer isto. Tudo foi criado por Jesus Cristo, como leem, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, 16 e 18. Tudo foi criado por Jesus Cristo, como leem em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. E Ele começou este plano de criação criando primeiro os anjos, porque eles iam ser os serventes dos seres humanos, como diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vejam isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, não são todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos foram criados para serem servos de nós. Hoje em dia nós somos um bocadinho inferiores a eles, mas quando nós ressuscitarmos e estivermos como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, seremos mais alto que os anjos. É o que diz aqui.
e eles serão nossos serventes para nos servir. E então, depois de Deus criar os anjos, Deus então criou o céu e a terra. E quando os anjos viram isto, saltaram de alegria, mas que beleza! Quando viram a criação do universo e das galáxias e disso tudo, saltaram de alegria. Como lê em Jó 38. Jó 38, versículo 4 a 7. Jó 38. Jó 38, versículo 4 a 7. Diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu fundei a terra, estabeleci a terra, afirmei no espaço, isso tudo? Onde estavas tu? Quando lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, e quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, isto é, os anjos, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Os anjos são filhos de Deus também. Não por geração, não por serem gerados como nós somos gerados, filhos de Deus, após o batismo, pela imposição do Espírito Santo, mas os anjos são filhos de Deus por criação. Mas nós vamos ser mesmo filhos de Deus do seu DNA, digamos assim. Gerados por Ele. E então, os anjos regozijaram-se, rejubilaram, cantaram, viram a criação do mundo e disseram, mas que beleza, ficaram tão contentes. E é isso que diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra, que era parte dos céus. Há uma pequena parte destes céus. Um pequeno planeta nestes céus todos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E isto está provado por vários estudos geológicos. A velocidade da luz vir destes planetas e destas estrelas, não é de planetas, perdão, de estrelas e de galáxias que vêm de muitas distâncias e que duram, essa luz demora a chegar à Terra bilhões de anos-luz. Porque foram criados há muito tempo e essa luz só está a chegar agora aqui a nós. Isso tudo prova claramente que esta criação dos céus e da terra foi há bilhões de anos atrás. Mas, porém, como diz no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Chegou a um ponto em que a terra estava. Como é que estava? Porque veio a estar. Quando Deus criou, era lindo, os anjos cantaram de alegria, mas chegou um momento em que ficou neste estado. Porquê? Porque houve um chefe de anjos que começou a vender uma ideia, uma calúnia, a difamar a Deus, e começou assim a com fofocas. E ao fim de muito tempo, muitos anjos seguiram as suas ideias. Ele chegou a um ponto que lutou contra Deus. Isso é que vocês leem. Ezequiel 28, 14 a 16, por exemplo. E Isaías 14, 12 a 15. Que ele se levantou contra Deus. E então, quando se levantou contra Deus, houve uma guerra. E é por causa dessa guerra, como se houvesse, digamos assim,
uma destruição nuclear e ele foi atirado com os seus anjos, que agora eram demónios, e esse líder angélico, que veio a ser conhecido hoje em dia como Satanás e o demónio, foram atirados para a terra. E foi como se houvesse um grande desastre nuclear na terra, e a terra ficou cheia de gases e escuridão. E por isso é que diz, havia trevas sobre a face do abismo. Depois chegou o momento em que Deus, através do seu poder, mandou o seu poder, o Espírito de Deus, parava sobre as águas. Porquê? Porque havia um dilúvio universal nesse momento. E depois Deus disse, haja luz. Não diz criou a luz, disse haja luz. Começou a limpar esta atmosfera, este ar, e a luz começou a infiltrar-se para a terra. E então, foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Como é que pode haver um dia? Como é que pode haver tarde e manhã? É porque a terra estava a rodar à volta do seu eixo e o dia, a tarde e a manhã aconteceu. Porque estavam a rotar à volta do seu eixo, a terra estava a rotar à volta do seu eixo e o sol já estava lá. E por isso deixou a luz do sol entrar na terra. Queridos irmãos, a terra, está claro, como sabemos, é como uma bola. E por isso é que hoje em dia há zonas de horas. Por exemplo, se você viaja, por exemplo, do Brasil para a Europa, para Portugal, há certas horas de diferença. Embora você se telefonar a pessoas em Portugal, vai haver umas certas horas de diferença. Se você telefonar a pessoas, por exemplo, na Austrália, as horas de diferença ainda são maiores. Porquê? Porque o mundo é redondo e está a rodar. Por exemplo, você pode viajar de uma cidade do Brasil e viajar, por exemplo, para a África e ir para a Ásia e voltar ao Brasil voando numa direção à volta do mundo, ou você pode fazer na direção oposta e acaba por voltar de volta ao mundo. Você não cai assim ao fim de uma secção. Você pode fazer isso indo através para o sul, até o Polo Sul, e depois vai continuar pela outra parte do mundo, até chegar ao Polo Norte, e depois continua deste. O mundo é redondo. Mas, queridos irmãos, há pessoas que fabricam ideias, dizer, olha, o mundo não é redondo, é chato. Porque as pessoas não têm uma mente sã, não têm uma mente equilibrada, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pessoas vêm com estas ideias todas hoje em dia. Queridos irmãos, não sejam iludidos. Mas o ponto é que Deus criou isto tudo. E criou isto tudo para criar um ambiente, para criar filhos e filhas dele. E então, nos dá os dias santos. Inicialmente, por exemplo, a Páscoa. E os dias de Pães Asmos. E o dia de Pentecostes, que representam, simbolizam o sacrifício de Cristo. Nós temos que obedecer às leis de Deus e que precisamos do Espírito Santo de Deus para vencer até ao fim. Isso são representados por 3 dos dias das festas de Deus. Depois temos as outras festas do fim do ano, que são representadas, por exemplo, com o dia das trombetas, que representa ou simboliza a vinda de Cristo. O dia da expiação, que representa Satanás a ser posto na prisão por 1000 anos, para o reino de Deus reinar na terra sem o adversário aí. Podem ler isso em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. E depois disso, temos o dia das trombetas, o dia a festa dos tabernáculos, por 7 dias, que representa o maravilhoso mundo da manhã, isto é, o reino de Deus a governar na terra. E depois há o 8º dia, que representa o julgamento final e a segunda ressurreição, depois de 1000 anos, e isso tudo. Queridos irmãos, os dias santos de Deus nos revelam o plano de salvação de Deus. Queridos irmãos,
Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue. Ninguém venha a vocês a dizer: olha, você não precisa fazer isto, ou não precisa fazer aquilo. Não passe julgamento sobre você, por causa de como devem de comer ou não de beber, ou nos dias de festa. Sim, Deus nos dá os seus dias de festa. Não são contra o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, são exatamente mão com mão, de acordo com a boa nova que Jesus Cristo nos deu, que é o plano de salvação de Deus. Por isso ninguém nos julgue da maneira que vocês comam ou bebam, ou acerca dos dias de festa, das festas de Deus, ou da lua nova, o único dia santo, das festas de Deus, o dia santo de Deus, que é numa lua nova, é o dia das trombetas, que é o dia que simboliza a vinda de Cristo para a terra. Ou sábados, os sábados semanais e sábados anuais, que apontam para o descanso sabático por vir, o sabatismo, que representa o descanso que vai haver nesta terra quando Jesus Cristo vier, e vai haver paz na terra, finalmente. Isso vai ser um descanso para todas as pessoas. Esse é o descanso sabático desse milénio, porque antes desse milénio tivemos 6.000 anos de desastre do governo humano na Terra. E a sétimo milénio, os 1000 anos, representam o sábado, representa quando Cristo vai reinar na Terra por 1000 anos. Queridos irmãos, ninguém vos julgue, como diz aqui no versículo 16, acerca das festas de Deus, ou do dia das trombetas, ou dos sábados anuais de Deus. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, que estão por vir. Os dias sábados, os dias santos de Deus, representam coisas a vir, que representam a boa nova do reino de Deus para vir para a terra e estabelecer paz nesta terra. Ninguém vos julgue, porém o único que pode julgar a você, porém o corpo de Cristo é que pode julgar a você. E quem é o corpo de Cristo? É a Igreja de Deus. E é a Igreja de Deus que faz e vos ajuda a ver, a entender isto, para vocês compreenderem este grande plano de salvação. Queridos irmãos, os dias santos de Deus são muito importantes, porque através deles, destes dias santos de Deus, pelas festas de Deus, Deus nos recorda, nos faz lembrar anualmente do seu plano de salvação para a humanidade. Esse plano vai criar, inicialmente alguns, mas vai criar milhões e bilhões de filhos de Deus nesse reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, os dias santos de Deus são uma parte importante e necessária da boa nova do reino de Deus. Os dias santos de Deus representam a boa nova, representam o Evangelho do que Cristo vai fazer quando Ele vier para a terra e reinar na terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós seremos, como santos ressuscitados, seremos esses reis a governar debaixo do Rei dos Reis. E seremos esses senhores sermos senhores e mestres e professores e sacerdotes debaixo do Senhor dos Senhores. Conforme nos aproximamos dos dias santos de Deus, queridos irmãos, é bom nós lembrarmos sempre deste mistério de Deus que está a ser revelado a este mundo inteiro através da boa nova do reino
de Deus. Leiam comigo, se faz favor, uma escritura aqui muito encorajadora que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos começar a ler do versículo 16. O próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, isto é com o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Sim, porque fomos gerados e temos o Espírito Santo que recebemos após o batismo pela imposição das mãos. Isso representa que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, embora ainda não tenhamos nascido de novo, porque nascer de novo será ou acontecerá durante a segunda vinda de Cristo, durante a ressurreição. Mas se somos filhos, ainda neste momento, ainda no ventre da mãe, que é a igreja. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Quando nós viermos de facto a ser filhos de Deus e ressuscitarmos e tivermos um corpo espiritual, seremos herdeiros de quê? De Deus. Da forma, do género, da qualidade de Deus. Porque seremos da mesma forma, do mesmo género, a Deus Pai e a Deus Filho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Seremos também deuses. Está claro, muito inferior. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós quando nós formos ressuscitados como filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Vai ser uma glória que não pode ser comparada com o sofrimento que estamos a ter agora. A ardente expectativa da criação, quer dizer, toda a criação, até os anjos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda este mistério a ser revelado. Pois a criação está sujeita à vaidade. Até esta criação física está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Queridos irmãos, isto é um significado tão grande que nem começamos a entender completamente. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo de Deus. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a nossa filiação, aguardando até nós verdadeiramente nos sermos transformados, nascermos de novo, sermos filhos de Deus. Isto é a redenção do nosso corpo físico, para depois termos um corpo espiritual. Queridos irmãos, esta é a esperança que temos. Esta é a esperança que temos. Esta é a esperança que nos é revelada pelo plano de salvação de Deus. E, queridos irmãos, olhem para aqui no versículo 31. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, e sim, Ele é por nós porque deu a sua vida por nós, deu o seu único Filho unigénico por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E por isso diz ao fim deste capítulo, no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, ou começando nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos desta esperança, deste amor de Deus por nós. Nada! Está em Cristo Nosso Senhor. O que é que pode separar? Só você é que pode separar a você próprio. Só você é que pode desistir. Porque Deus não quer que você desista. Deus quer que você
vença até ao fim. A decisão é sua.